Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou aquele que nós depositamos a confiança, aquele que nos ensina, perseverai, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de Deus de dia e de noite, Cristo Jesus. Aquele que nos ensina que muitos acham que pelo muito falar sereis ouvidos. Jesus já nos ensina, nem todo que me chama de Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Assim como sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Assim como aquele que não pratica acaba perdendo a oportunidade de chamar o Senhor, porque é através da devida obediência que ele inclina os seus ouvidos e ouve as nossas súplicas e orações. Aquele que nos concede a chave de tudo que é ligado aqui na terra é ligado no alto dos céus. Tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Jesus, quando ali ao dia estava a anunciar o evangelho, geralmente à noite ele se retirava, a palavra diz. Ele estava constantemente a orar, estava sempre a conversar com o Pai, aquele que o conduzia assim como conduz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim o Pai nos atraiu até o Filho, nos enviando o Consolador, o batismo com Espírito e com fogo, o batismo segundo advogado, que é quando se crê. O primeiro recebe como pecador, onde a palavra diz que se não houver, se não crer de todo coração, de todo entendimento, quer desviar do mal, de toda a sua posse, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Por ele e para ele são todas as coisas. Somente através dele que se alcança o discernir, examinar a si mesmo, discernir entre os espíritos, estar sempre fazendo não a nossa vontade, mas a do nosso Senhor, que disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim como ele nos ensina, estamos aqui para proceder em prol do reino dos céus, não para satisfazer a nossa própria vontade, não para agradar os meros mortais, e também não para fazer para ser visto pelos homens. Quem nos aprova e quem nos conduz é aquele que é do alto, aquele do qual nos capacita e nos fortalece e nos mantém nas veredas da justiça, segundo a retidão, a integridade e a sinceridade. Muitos são os que seguem uma vida sem temor, que é o princípio da sabedoria, e acumula seus muitos crimes, e quando se chega o tempo de punição, ainda que clame ao Senhor, ele é aquele que não os ouve, porque a palavra diz que até as orações dos ímpios são abomináveis diante do Senhor. Quanto mais aqueles que clamam aos seus deuses, do qual não lhes concede proteção, nem tampouco segurança, porque todo aquele que coloca outro fundamento que não seja em Cristo está perecendo por atrair a ira sobre si, ainda mais aqueles que violam o direito por ensinar o povo segundo as incredulidades, estão enganando a si mesmos e são enganadas, e aqueles que dão ouvido aos espíritos enganadores irão para o mesmo lugar que eles irão, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, e aqui os dias lhes são abreviados por rejeitar aquele que é o Espírito da verdade e nos conduz dia após dia segundo a sua justiça, segundo a sua equidade e imparcialidade, e exerce o direito.
muitas são as ciladas inevitáveis, do qual Jesus Cristo já dizia que aquele que não é contra nós é por nós, e tampouco falará contra. Mas chegaria o tempo, por conta da incredulidade e por conta do esfriamento do amor, e aí sim estaria contra, e aquele que não é por ele, ele espalha, assim nos ensina o Senhor. São como folhas secas levadas ao vento de um lado para o outro, nuvens sem água, inconstantes, assim como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha, aonde por perseverarem segundo as mentiras, preferem a honra dos homens, trocam a mentira, a verdade de Deus, que é Cristo Jesus, pela mentira dos homens, e seguem amando o prêmio da injustiça enquanto há tempo, porque quando é chegado o tempo do Senhor galardoar, para alguns é como um castigo por o negarem. Assim ele disse: aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Os anjos são ceifeiros. Quando se chega o anjo da morte, não há quem o defenda, o último inimigo, assim como aqueles que perseverarem até o fim. O próprio Jesus disse, quando Pedro achava que estava pronto, ainda como inconstante, ele disse: Pedro, quando tu converteres, fortaleces os seus irmãos, porque na verdade Satanás pediu para vos peneirar, assim como peneira o trigo. Jesus ainda o chamou de trigo e não de joio. A diferença entre o trigo e o joio já não há esperança, por recusar aquele que podia os justificar. Assim perseverai em mais um dia, porque ele está arrancando o joio e juntando o trigo em seu celeiro, assim nos diz o Senhor.